Olá! Eu sou Francisca Batista e seja bem-vindo para mais um F-News. Hoje eu não tô nem com saco de ficar imitando a Francisca Batista aqui, blá blá blá. Todo mundo já tá sabendo do caso do Everson Zóio, né? Um dos maiores youtubers do Brasil, mais de 10 milhões de inscritos. Ele já tinha sido alvo de polêmicas antes, mas dessa vez foi realmente a maior polêmica que eu já vi qualquer youtuber se envolver. Eu acho que maior até do que o caso do Cossielo. Logan Paul? Não, Brasil. Falando de Brasil. Eu vou explicar resumidamente... deixa eu sentar melhor aqui, porque esse vídeo vai ser tenso. Galera, esse vídeo é longo, mas assiste até o final, porque a pior parte tá no final desse vídeo. E você tem que assistir. Eu vou explicar resumidamente pra você que não tá entendendo. Basicamente, um ano atrás, o Zóio, ele gravou um vídeo no canal dele, onde ele contou a história de que uma ex dele tinha ido dormir e ele foi lá e fez atos libidinosos com ela desacordada. Depois, ele foi num collab fazer um vídeo em outro canal de uma outra pessoa e aí ele contou essa história em detalhes, onde ele de fato falou que ela tinha ido dormir dizendo que não ia fazer atos sexuais com ele e que aí ele esperou ela dormir e contou em detalhes como ele fez isso, né? Isso é classificado ao rigor da lei, na letra da lei. Isso é estupro. Não tem papo, não tem passada de pano, não tem nenhum argumento em defesa do Zóio, não existe argumento em defesa do Zóio. É simplesmente crime, ponto final. Ele ontem veio a público, gravou um vídeo em que ele pediu desculpa, mas foi um pedido de desculpa que eu não vou entrar em detalhes porque o objetivo desse vídeo não é falar do caso dele, é simplesmente inaceitável, ponto. É inaceitável, acabou, morreu o assunto. Mas ele disse lá que ele não cometeu aquele ato e que ele inventou aquela história pro vídeo ficar interessante, que aquilo tudo era uma invenção e que a própria ex dele poderia comprovar isso e a ex dele, ele até fala que, ela me odeia horrores, se ela quisesse fazer alguma coisa, ela me denunciaria. Sendo verdade ou não sendo verdade, o caso é escabroso, assim, é temerário, é terrível, é angustiante ver isso tudo que aconteceu. Não só pelo fato do que o Zóio contou ter feito, como pelo fato de que levou um ano pra galera perceber que ele tinha relatado um estupro. O que prova que a cultura brasileira não sabe sequer o que é estupro ainda. Pra muita gente que assistiu o vídeo um ano atrás, acho que pra todo mundo que assistiu, porque nunca falou-se nada, ele não fez nada de errado. Provavelmente, sei lá, porque era a namorada dele, então, teoricamente, ela não precisaria consentir. Enfim, isso tudo provou o quanto a sociedade brasileira ainda tem, intrinsecamente, machismo e completa falta de visão sobre o que é violência contra a mulher. Isso é muito preocupante, muito preocupante. Mas eu não tô aqui pra julgar. Pra mim, assim, é absurdo, ponto final. Quem tem que falar o que pensa e aceitar ou não o pedido de desculpa são as mulheres. O que eu tô aqui pra falar foi a notícia e como ela foi dada. E agora a coisa vai começar, a chapa vai esquentar aqui. Não, mentira, vai ficar tranquilo, eu vou falar normal. Existe um site chamado Vice, que é um dos maiores portais do mundo. Sério, um dos maiores portais do mundo. Eles fazem diversas matérias jornalísticas, eles têm vários posicionamentos interessantes lá fora, etc. É o segundo maior? Porque se chama Vice. Faltou falar, é o site do Vasco. O Vice é um portal gigante e que tem a sua versão brasileira, né? O Vice aqui do Brasil. E com esse escândalo todo que aconteceu do Zóio, eu já sabia, assim, que era questão de tempo até alguns veículos da antiga mídia, né, da velha mídia, começarem a bater em todos os youtubers. Porque isso é o que alguns jornalistas e alguns veículos mais gostam de fazer. Um youtuber fez merda! Todos os youtubers não prestam! E todo mundo sabe de onde vem isso, né, galera? Da guerra entre a velha mídia e a nova mídia. É simples assim. O Vice, inclusive, ele é tido como um dos grandes vilões do YouTube lá fora. Tem várias matérias contra youtubers. Eles, inclusive, bateram muito no PewDiePie, né, que é o maior youtuber do mundo, com várias matérias sensacionalistas e etc. Tudo aquilo que eu já falei no passado. E o objetivo é claro. O objetivo é simples e claro. Transformar o termo youtuber na pior coisa possível. Tipo, ser youtuber tem que ser visto como algo nojento, um demérito, algo horroroso. E eles vêm conseguindo fazer isso. Na verdade, muito bem até. Muitos youtubers falam por aí que têm vergonha de se dizerem youtubers. Tamanho trabalho dessa parte da mídia pra humilhar e transformar o youtuber em algo patético. Mas eu nunca imaginei que eles chegariam tão longe. Nunca imaginei. Realmente é difícil de acreditar. Vamos lá. Ao abrir o site do Vice, nesse exato momento, isso é o destaque. Mãe, sou youtuber. Quando você clica, o título da matéria é esse. De racismo
ao estupro os youtubers que escancaram o lado mais sombrio do Brasil. E o subtítulo: blindados pelos fãs e patrocinados por marcas, os youtubers brasileiros continuam enaltecendo o humor preconceituoso e escroto como forma de ganhar visualizações. Em nenhum momento é dito alguns youtubers, ou um youtuber, ou zoio, ou tal youtuber fez tal coisa. Não. Todos os youtubers continuam enaltecendo o humor preconceituoso e escroto como forma de ganhar visualizações. Isso não é sequer verdade. É mentira. Eu tenho 1.190 vídeos publicados no meu canal em 8 anos de história. E eu nunca fui acusado de fazer humor preconceituoso e escroto em troca de visualizações. Nem mesmo na época em que eu fazia o Não Faz Sentido. Que eu assumi depois publicamente que era, sim, machista, né? Tinha muitas coisas de misoginia e homofobia, que eu pedi desculpas e comecei a trabalhar para ser uma pessoa melhor e levantar campanhas contra tanto o machismo quanto a homofobia aqui no meu canal. Nem eu, com esses vídeos do Não Faz Sentido, fui acusado. O Lucas tem 478 vídeos publicados no canal dele. Também nenhuma polêmica nesse sentido. O Whindersson tem 346 vídeos publicados. Teve uma polêmica anos atrás sobre um caso que ele também pediu desculpa e ninguém mais levou o assunto pra frente. Authentic, 3.348 vídeos publicados, zero polêmicas. Você Sabia, 555 vídeos publicados. Teve uma polêmica uma vez com uma campanha publicitária feita no canal. Nada a ver com o que ela alegou. Castanhari, 310 vídeos publicados. Nenhuma polêmica envolvendo o canal. A polêmica dele é Twitter, não é YouTube. E eu posso ir muito além, galera. Amenic, Iberê, Leon e Nilce, Lucas Lira, BRKS Edu, Muçulmano, Venom, Enaldinho, Lucas Rangel, David Jones, Gato Galáctico, Ted, Desimpedidos, Caracol Raivoso, Selbit, Área Secreta, Luba, Gusta, Muca, Ei Nerd, Minguado, Vilhena, Zangado. Eu posso ficar 2 horas aqui falando em inúmeros youtubers que nunca tiveram nenhuma polêmica voltada ao humor escroto, preconceituoso, reforçando estereótipo, qualquer coisa do gênero. Então, como pode o Vice, através de uma jornalista, implicar no subtítulo da matéria de destaque principal do site que todos os youtubers enaltecem e fortalecem o humor preconceituoso escroto em busca de visualizações? E reparem que eu usei jornalista com aspas, e eu vou explicar por que eu botei essas aspas. Eu tenho uma equipe, galera, por trás de tudo que eu faço. Uma equipe de produção, pesquisa de conteúdo, elaboração de roteiro, além dos produtores e o Bruno, que dorme. Eu tenho... Mentira, o Bruno é que organiza isso tudo. Eu tenho uma equipe e eu pedi pra um dos jornalistas dessa equipe, que de fato é um jornalista mesmo, eu pedi pra ele explicar pra mim o que é ser jornalista. E ele me mandou o seguinte: jornalismo é a coleta, investigação e análise de informações para a produção e distribuição de relatórios sobre a interação de eventos, fatos, ideias e pessoas que são notícia e que afetam a sociedade em algum grau. O profissional do jornalismo é responsável por buscar, investigar, redigir e transmitir notícias através dos meios de comunicação. E ele foi além. Ele decidiu criar um relatório sobre essa jornalista do Vice e mandou o seguinte: a fulaninha da Silva sequer é jornalista e talvez por isso ela desconheça o princípio básico do jornalismo: trabalhar com fatos. Não sou eu que falei isso, um jornalista de fato, um profissional do jornalismo. Não há nenhum fato nessa matéria. Na verdade, foi um dos piores textos que eu já li na minha vida. Eu não vou falar que foi o pior, porque talvez eu tenha lido algum texto de um parente homofóbico defensor do Bolsonaro falando que a culpa de uma mulher ter sido estuprada foi a roupa que ela estava usando. Mas foi um dos piores textos que eu li em toda a minha vida e olhem, vocês provavelmente vão concordar comigo. Quando você começa a ler o texto, você percebe que o objetivo da jornalista não foi em nenhum momento falar sobre o caso do Zoio. Foi simplesmente dizer que todos os youtubers são uma bosta. Olhem pra isso. Na verdade, os youtubers representam o futuro e o passado. Tudo ao mesmo tempo. O futuro está na plataforma, nas redes sociais e na velocidade em que ele será visto pelo público. Já o passado é 90% dos conteúdos que eles criam e dizem ser tão inovadores. O desespero em ser visto, patrocinado e compartilhado revelou tudo, menos algo novo. Os youtubers não passam de uma reprise modernizada do que é o humor preconceituoso no Brasil e como ele facilmente é tolerado por nós. De novo, olhem de quem ela tá falando. Os youtubers não passam de uma reprise modernizada do que é o humor preconceituoso no Brasil e como ele é facilmente tolerado por nós. Quê? Quem
tá assistindo, tia? O que você tá falando? Galera, eu normalmente cagaria pra esse texto. Eu ia olhar lá e falar, nossa, essa mulher não faz a menor ideia do que ela tá falando, ela não tem a menor capacidade de escrever texto sobre YouTube ou YouTubers, e caguei. O problema foi que um dos maiores veículos do mundo pegou esse texto e colocou no topo da home do site, levando milhares e milhares e milhares de pessoas a lerem isso. Então assim, aí sim se torna um problema. E foi o que eu falei, o Vice já é famoso por bater em YouTubers. Lá fora eles já fazem isso. O problema é que quando você vai bater em alguém, qualquer pessoa pública, você precisa, no mínimo, de embasamento. Você precisa ter uma plataforma de argumentação. Por que você tá falando o que tá falando? Por que os YouTubers brasileiros representam tudo isso? Isso é o que a gente esperaria de qualquer jornalista. Mas deu pra entender um pouco quando a gente entrou no Twitter dessa jornalista. E a gente percebeu que ela não faz a menor ideia do que ela tá fazendo. Quando ela postou esse tweet. Mas como você chegou no jornalismo? Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Quem sou eu para discordar? Quem sou eu para dizer que ela está errada? E o mais legal, não é tweet velho, foi feito 3 dias atrás. Inclusive, a gente foi mais a fundo e a gente descobriu no perfil do LinkedIn dessa jornalista que esse é o primeiro trabalho dela como repórter. Ela não tem nenhum background de jornalista, repórter ou qualquer coisa do gênero. Ela foi contratada pelo Vice para escrever textão. O resumo é esse. É claro que a gente não pode generalizar, não tô falando que todo jornalista iniciante é ruim, não. Muito pelo contrário, tem muita gente muito disposta aí a estudar, ir a fundo, pesquisar, sabe, embasar. Eu confesso que eu sou admirador daquele programa da Globo, Profissão Repórter, que mostra vários jornalistas iniciantes aprendendo, sabe, a fazer o negócio do jeito certo, indo atrás da informação do jeito certo. E não, ela não é formada em jornalismo, né, como muitos já devem ter imaginado. Mas, de novo, não precisa ter a faculdade de jornalismo para ser um bom jornalista. Aliás, não é nem necessário mais pela lei. Mas vamos continuar lendo o que ela escreveu? Ela gasta só 2 parágrafos do textão todo dela pra falar sobre o Zóio. Todo o resto é falando dos YouTubers. E ela segue com o seguinte: a linguagem de YouTubers costuma ser muito similar à de Everson Zóio. Vídeos intermináveis contando histórias e dando opiniões totalmente corriqueiras. Um reflexo da violência simbólica do Brasil profundo. Não. Quê? A linguagem dos YouTubers é similar à linguagem do Zóio? Quê? Mano, sério, ela realmente escreveu isso? Ela transformou isso em palavra? Ninguém revisou esse texto dessa pessoa? Não é possível, cara. O Zóio, ele já fez vídeo botando fogo no próprio corpo, arrancando um dente com alicate, simulando suicídio pra trollar a mãe. Como é que você me fala que ele representa a linguagem dos YouTubers? Isso provou pra mim 2 coisas. 1, ela nunca assistiu o Zóio. 2, ela não entende nada de YouTube. Nada! E o Vice pega um textão de uma mulher que não é jornalista e não entende de YouTubers e bota no topo do site falando de YouTubers. Ela continua. Pra quem passou a infância assistindo a programas de auditório ou de humor na TV aberta, YouTubers só parecem uma reprise digitalizada. Eles são, de certa forma, um reflexo do que há de pior na cultura do país. Mano, a mulher falou que YouTubers são um reflexo do que há de pior na cultura do país. Isso é inacreditavelmente irresponsável, mentiroso e movido por um ódio que você não consegue nem entender. E na verdade, assim, eu fiquei pasmo com o quanto de ódio essa mulher tem dentro de si quando ela escreveu esse texto. Ela odeia os YouTubers. Odeia! E sempre que uma pessoa sente tanto ódio assim, eu tento entender o que a pessoa tá passando, assim. Por quê? De onde vem essa motivação? De onde vem essa angústia, esse rancor todo? E quando a gente começou a entrar, de fato, nas postagens dela, no Twitter, no Facebook, deu pra entender um pouco. Ela é uma pessoa que declaradamente fala sobre como sofre depressão e o quanto às vezes ela odeia a vida. E deu pra entender o porquê que ela pode ter manifestado tanta raiva nesse texto. Dentre vários posts defendendo o ex-presidente Lula, a gente achou até um falando o seguinte: penso em sexo a cada 9 segundos e a cada 12 penso em me matar. Esse foi, assim, o grande motivo de eu não querer colocar o nome dela. Eu podia ter exposto ela aqui pra vocês, mas eu falei, cara, eu prefiro não falar o nome dela, porque claramente é uma pessoa que precisa mais de ajuda e apoio do que de ódio de volta. Da gente vir aqui e começar a xingar a garota de volta, começar a odiá-la de volta. Eu acho que não é isso que vai fazer ela mudar pra melhor, ela admitir os próprios erros e se tornar uma pessoa melhor. Muito pelo contrário, talvez empurre ela pra um lugar ainda pior do que ela se encontra. Porém, ela não pode usar
a própria condição de saúde pra justificar todo esse ódio que ela tá jogando pra fora contra pessoas que não fizeram nada de errado. Absolutamente nada de errado. Você pode até dizer que eu sou um babaca ou que o meu irmão é um babaca. Agora, você tá xingando pessoas como o Leon e a Nilce. Você tá xingando pessoas como o Ted, como o Iberê ou o Gusta e tanta gente que não faz mal a absolutamente ninguém. Nerdologia, um dos melhores canais que tem na internet, no entretenimento, como um todo. Você não pode usar a sua condição de saúde para justificar tanta ruindade que você fez nesse texto, tanta maldade. Você não pode dizer que um youtuber como o Iberê, por exemplo, faz vídeos com a linguagem do Everson Zoio. Isso é maldade. Você está desinformando as pessoas, isso é mentira. Contudo, ainda não acabou. E agora vem a pior parte. Ela conseguiu associar o caso do estupro do Zoio a mim. Olhem como. Mas não são só as piadas preconceituosas ou causos polêmicos que ganham o dia deles, youtubers. Na mesma semana que o vídeo do Everson foi denunciado, Felipe Neto gravou um vídeo surfando no seu nude vazado. Vazado por ele mesmo, provavelmente. Ela não é formada em jornalismo, como eu falei pra vocês. Sabem em que ela é formada? Em direito. Uma pessoa formada em direito, ela deveria saber que afirmar publicamente que eu próprio vazei meu nude não é só irresponsável e mentiroso, pode configurar crime. Ela não usou um argumento para justificar isso. Ela não se embasou em nada. Zero. Ela não mostrou um depoimento de alguém que talvez me conhecesse e tivesse algum relato de que eu próprio teria vazado. Nada. Ela simplesmente pegou uma vítima de uma violação de privacidade, do vazamento de uma intimidade, apontou o dedo e falou: Foi ele mesmo que vazou! E achando que não ia ter nenhuma consequência jurídica, foi lá e botou uma palavrinha. Provavelmente! Mas o pior, ela pegou meu vazamento de nude e associou o meu nome a um suposto caso de estupro. O que tem no coração dessa pessoa, mano? E eu não tô aqui pra pagar de vítima também, não, de ficar aqui falando que eu tô sofrendo. Eu transformei em piada, como eu vou transformar em piada todas as vergonhas da minha vida. Porque eu não vou deixar essas coisas me derrubarem, eu não vou deixar essas coisas me destruírem. Sim, eu vou rir de mim mesmo. Mesmo quando eu estiver mal, eu vou rir. Porque a vida é mais legal assim, eu prefiro viver assim, eu prefiro rir dos meus problemas. Agora, eu tive que atender a minha mãe soluçando no telefone, me ligando quando ela soube o que tinha acontecido. Não é pra ver uma pessoa como você e falar que eu próprio vazei meu nude. E sem nenhum embasamento, enfim. E sabe o que é pior? Porque eu tenho certeza que a jornalista tá vendo. A gente achou o seu post no Facebook onde você escreveu o seguinte: o que a galera quer mesmo é amarrar a gente num tronco e açoitar até a morte. É isso que o pessoal quer. Não é justiça, não. O prazer aqui é disseminar mentiras, custe o que custar em nome da fama. A violência sempre fala mais alto. Eu não poderia concordar mais. Foi exatamente isso que você fez. Agora, eu realmente quero pedir pra todos vocês que estão assistindo, não vai atrás dessa mina e sai xingando ela. De coração eu tô pedindo isso pra vocês. Não ataquem a jornalista. Porque atacá-la, xingá-la, não vai mudar a forma dela pensar. Não vai mesmo. Ela claramente é uma pessoa que já passou por muitos problemas. Pessoais mesmo. Se você ler os textos dela no Medium, ou se você acompanhar os posts dela nas redes sociais, você vai ver que é uma pessoa que relata abertamente inúmeros problemas com homens em relacionamentos e etc. Eu tenho certeza que ódio contra ela nesse momento não vai mudar nada. A única coisa que eu quero pedir pra essa jornalista é: coloca a mão na consciência. Tenha a mesma humildade que o Whindersson teve, que o Lucas Marques teve, que o Cocielo teve, que eu tive quando a gente errou. Tenha a humildade de ligar uma câmera ou abrir o seu Word e escrever, falando que você admite seu erro. E peça desculpas ao mal que você causou, pelas milhares de pessoas que leram o seu texto, pelas milhares de pessoas que provavelmente agora acreditaram que eu vazei meu próprio nude. Será que você vai ter a decência de agir como os youtubers que você tanto condena e pedir desculpa? Tomara que sim. Tomara que sim.